Pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então tá bom, eu sou o Roger Nol e esse aqui é o canal Reino Tugaras. No vídeo dessa semana, nós vamos falar também sobre um assunto tanto quanto polêmico, que é o quê? Que é o famoso mito da gasolina pura. Toda vez que a gente fala em gasolina, seja em fórum, seja nos fóruns, seja em grupos do Facebook, seja em conversa de bar, sempre surge aquele assunto que é o seguinte: a gasolina do Brasil é uma porcaria porque colocam álcool. Ah, porque nos outros países a gasolina é pura. É só o Brasil que coloca álcool na gasolina. Será que isso é verdade mesmo? Será que é só o Brasil que coloca álcool na gasolina? Será que é por isso que nossos carros consomem tanto? Será que nos Estados Unidos eles usam gasolina pura? Será que na Europa usam gasolina pura? Na Argentina, será que usam gasolina pura? Não, mas coloca a gasolina na Argentina, tu vai ver que teu carro vai andar, não sei o que, porque lá a gasolina é pura. Será que é isso? Será que só o Brasil coloca álcool na gasolina? Será que todo o resto do mundo usa gasolina pura e só o Brasil que mistura alguma coisa na gasolina? Será que a gente anda tão na contramão assim? Não sei. Vamos assistir o vídeo então para tirar essa dúvida? Partiu assistir o vídeo. Por que a gasolina no Brasil tem etanol? Vamos esclarecer alguns conceitos antes de poder responder essa pergunta. Bom, o que é octanagem? Octanagem é a medida da resistência à compressão sofrida pela gasolina no motor de explosão interna de um carro. Como é que se mede a octanagem? É feito um teste definido pela STM. Tem dois métodos. É a norma STM-D 2699 e a norma STM-D 2700. No qual a gente utiliza um motor padrão dentro de um ambiente controlado e a compressão do cilindro desse motor ela vai sendo elevada até que a pré-detonação ocorra. Aí aconteceu a pré-detonação, aquele valor obtido é o da octanagem do combustível. A diferença entre os dois métodos se dá pela diferença da temperatura de admissão da mistura e a rotação de trabalho do motor. Então, assim, sempre tu vai ter um valor de octanagem ROM, quando tu utiliza o método ROM, e um valor de octanagem para o método MON. O ROM vai dar sempre um valor mais alto. Aqui no Brasil, a gente utiliza a média dos dois. Nós chamamos de índice de antidetonação, o IAD. Então, assim, existem também os tipos de gasolina. Tem a gasolina tipo A, que é a gasolina produzida na refinaria de petróleo e entregue diretamente para as distribuidoras. Segundo a ANP, gasolina tipo A é uma mistura de nafta numa proporção tal que enquadra o produto na especificação. Então, o petróleo ele é aquecido dentro de um forno, vai para uma torre de destilação e as fases vão se separando de acordo com a temperatura, de acordo com a medida que vai resfriando o petróleo, vão separando. E aqui aparece a gasolina, que é a gasolina tipo A, que é a gasolina pura, que ela tem uma octanagem de 65 octanas até 80 hectanas, se consegue os métodos de destilação hoje em refinaria. A gasolina tipo C é aquela gasolina que tu abastece teu carro. Então, o que é a gasolina tipo C? Segundo a ANP, a gasolina tipo C é a gasolina tipo A com adição de antidetonantes e corantes. O que é antidetonante? Antidetonante é uma substância que é adicionada à gasolina que aumenta a resistência de compressão da gasolina, ou seja, aumenta o índice de octanagem. O que é etanol hidratado? Etanol hidratado é o etanol oriundo da fermentação do bagaço de cana e possui 95 a 90% de etanol. O restante é água. Etanol hidratado é aquele etanol que tu abastece o teu carro quando tu vai no posto de gasolina. E o etanol anidro. O etanol anidro ele é oriundo da fermentação do bagaço de cana e ele possui 99,6% de graduação alcoólica. O etanol anidro é o etanol que é utilizado na gasolina como antidetonante. Quais são os principais antidetonantes utilizados na gasolina? Chumbo de tetraetila, é o cloreto de etileno, o etanol e o metil tecbutil éter, o MTBE. Por que a gente tem que usar antidetonante na gasolina? Para fazer a mistura ar-combustível resistir a uma maior taxa de compressão. O que é a taxa de compressão?
A taxa de compressão é isso aqui, ó, essa redução do volume da mistura ar combustível admitida pelo motor. Então, assim, o quanto maior for esta redução de volume, tá, maior vai ser a potência obtida pelo motor. E melhor vai ser o aproveitamento energético do combustível, tá? Só que tem um limite para a taxa de compressão, tá? E esse limite é o aparecimento da detonação e da pré-ignição. O que é isso aqui? Para evitar a pré-ignição e aumentar a resistência à gasolina à compressão, tá, a gente adiciona antidetonantes. Os primeiros antidetonantes utilizados foi o chumbo de tetraetil. Só que o chumbo de tetraetil, ele é um chumbo, né, ele é um metal pesado e ele causa sérios problemas à saúde humana. Então, ele foi abolido o uso do chumbo de tetraetil. No Brasil, se passou a utilizar o etanol anidro no lugar do chumbo de tetraetil. Na Argentina, no Chile, em alguns países da América do Sul, se utiliza o MTBE em substituição ao chumbo. No Brasil, tá, a gente adota um percentual de 25 a 27% de etanol anidro como antidetonante na gasolina. 25% é para as gasolinas premium, tá? E 27% para as gasolinas comum e aditivada. Na Argentina, só para a gente ter um parâmetro de comparação, se adota de 8 a 10% de MTBE como antidetonante. Então, assim, o etanol como antidetonante. Então, para cada 1% de etanol que a gente adiciona na gasolina, a octanagem da gasolina aumenta em 0,29. Só que para cada 1% de etanol anidro adicionado à gasolina, a gente diminui em 0,3% o poder calorífico da gasolina. Quer dizer, quanto mais etanol eu adiciono à gasolina, eu diminuo o poder calorífico da gasolina. Tá? Aqui então, para vocês verem,
É uma tabela onde aparece o quê? A octanagem do combustível, a taxa de compressão e aqui o percentual de mistura de etanol. Para essa tabela aqui vocês podem ver o seguinte, ó, E100 é 100% etanol, não existe gasolina. Olha a faixa ideal de trabalho. Dos 13 até um limite de quase 17 por 1 a compressão. A gasolina hoje no Brasil, a gente está aqui nessa faixa aqui, ó, de 94 a 97 octanos, olha só. Taxa de compressão um pouco baixa. Nos motores Swex, hoje aqui no Brasil, a gente está nessa faixa aqui. Nessa faixa aqui de 10 até 12 por 1 aqui. Tá? Então vocês podem ver que não é uma faixa muito favorável para o uso só da gasolina e também não é uma coisa muito boa para o aproveitamento só do etanol. Resumindo, então assim, ó, utilizar gasolina pura, tá, não é indicado para motores atuais com alta taxa de compressão. A gasolina ela precisa de um antidetonante. Tá? Então essa história de gasolina pura ela não existe. Tá? Ó, a mistura atual de 29% de etanol anidro a gente reduz em quase 9% o poder calorífico da gasolina. Quer dizer, a gente baixa o poder calorífico da gasolina. Com a mistura dos atuais 27% de etanol anidro na gasolina, a gente aumenta o consumo do carro em 8%, se comparado a uma mesma gasolina com octanagem igual, mas com percentual de antidetonante menor. Certo? E aí, pessoal, assistiram o vídeo? Viram só? Viram que, na verdade, esse negócio de gasolina pura é um mito? Na verdade, o problema nosso aqui do Brasil é o tipo do antidetonante que é utilizado. Esse que é o nosso principal problema. É o tipo do antidetonante. Grande parte dos países da Europa usam MTBE. A Argentina usa MTBE. Ela usava chumbo de tetraetil, depois deixou de usar, usa MTBE. Estados Unidos usa metanol como antidetonante. O problema nosso é o seguinte, quando tu faz a mistura, o poder calorífico do álcool é muito mais baixo que o poder calorífico da gasolina. Quando tu faz essa mistura, quando tu faz esse blend, tu obtém um combustível com poder calorífico menor. Então, para tu conseguir aquele desempenho, tu necessita o quê? Tu necessita de um volume de combustível injetado maior. Aumentou o volume de combustível injetado, aumenta o consumo. Simples isso. E aí acontece o seguinte, aqui no Brasil a gente tem o quê? Milagre dos motores Flex. Os motores Flex nada mais são do que um motor que ele aceita queimar gasolina e aceita queimar álcool, o etanol, e aceita queimar uma mistura dos dois em qualquer proporção. O problema é o seguinte, é que ele é um motor que ele não tem uma taxa de compressão ideal para a gasolina, ele não tem uma taxa de compressão ideal para o álcool. E não é informado pelos fabricantes qual é a relação ideal, qual é a mistura ideal, gasolina mais etanol, para que o motor renda de uma maneira satisfatória, tenha um consumo satisfatório. Os fabricantes não informam isso. Ele é um motor que ele tem uma taxa de compressão que aceita gasolina, que aceita queimar etanol, mas está uma taxa de compressão muito baixa para etanol, e já está um pouco alta para gasolina, e uma mistura dos dois queima de boa. O problema então é o seguinte, é o tipo de antidetonante que é utilizado. A gente está usando hoje uma proporção de quase 30%. Se vocês forem ver naquela tabelinha que aparece no vídeo lá, seria quase ali um E30 lá que a gente estaria usando. Não é uma mistura muito boa. A gente está baixando demais o poder calorífico da mistura. Tá? Provavelmente para acertar, só para acertar, fazer o acerto de octanagem em torno aí de 12 a 15% tá ótimo. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Argentina utiliza 8% de MTBE no combustível para fazer o acerto de octanagem. Tanto quando a gente coloca a gasolina na Argentina, que tem esse 8% só, quer dizer, a gasolina está com poder calorífico próximo tudo da gasolina pura, mas ele resiste à compressão devido ao antidetonante. Pode ver que o consumo do carro fica uma maravilha por causa disso. Nós usamos antidetonante demais. E, infelizmente, isso é
uma questão política. Não é uma questão técnica esse percentual de etanol na gasolina aqui no Brasil, não é uma questão técnica, é uma questão política. Para poder atender a indústria alcrosucroleira. É um nome difícil de dizer, mas a indústria do açúcar, tá? Para poder atender os usineiros, então o governo foi lá e disse, não, eu vou botar quase 30%, vocês vão ter sempre uma venda garantida de etanol, vocês continuam produzindo etanol. Infelizmente, isso funciona assim no Brasil. Beleza, galera? Então tá bom. Espero que tenham entendido, tá? Espero que tenham frisado o seguinte, não existe gasolina pura. A gente sempre precisa colocar um antidetonante na gasolina. O Brasil utiliza etanol numa proporção com um percentual político. Beleza? Então tá bom. Não esquece, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações toda vez que eu publicar um vídeo novo, tá bom? Um abraço!